E aí pessoal, beleza? Seguindo com o tutorial do chatbot generativo utilizando Python, TensorFlow, Keras, redes neurais. Nessa aula a gente vai continuar preparando os dados, né, dos diálogos que a gente vai utilizar para treinar o modelo, né, no nosso chatbot. Antes de seguir, eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o código fluente, caso vocês curtam aqui os conteúdos. Aqui é um curso que eu divulgo, bem completo, de programação, pacote full stack. As redes sociais do Código Fluente, algumas minhas, aqui as bibliotecas, né, os links aí para as documentações das bibliotecas. Meu curso de Python 3 na Workover, gratuito, com certificação. Aqui outro curso que eu divulgo também. Aqui empresas de cloud, DigitalOcean, One.com e Hostinger. Meus canais aqui no YouTube, inclusive aqui o do Código Fluente. Pix para doações, quem quiser ajudar monetariamente os projetos aqui do Código Fluente, os tutoriais gratuitos, aqui também tem um link para doações lá embaixo. E é isso, vamos seguir então. Aqui é o link para o post do Drupal Chá, que eu estou me baseando para montar aqui, né, esse tutorial. E aí eu estou esmiuçando de uma forma mais detalhada, porque lá ele só coloca o código, fala rapidamente, aqui a gente está vendo de uma forma mais detalhada. Inclusive ele diz que ele usa aqui só 400 amostras de todos os dados que tem, né? Que são 2000 e tantos registros, se eu não me engano, depois eu coloquei aqui no post, depois a gente vê. Para não ficar tão pesado para treinar, né? Então, aqui o importante é que a gente siga entendendo todo o processo de preparação dos dados e tudo mais, né? Eu já falei que o chatbot, eu dei uma testada no código, rodei ele todo, ele é um chatbot bem tosco, mas o importante aqui não é produzir um chatbot perfeito, né? É aprender como é que faz todo esse processo para que depois a gente consiga, mais na frente, né, vocês consigam montar um chatbot generativo baseado numa amostragem muito maior de dados, em outros conjuntos de dados, de diálogo e tudo mais. Então o importante é aqui, pelo menos nessa aula agora e na aula anterior, é a preparação desses dados de diálogo, né? A gente vai continuar nesse processo, para depois entrar realmente na parte de redes neurais e ver como é que a gente faz para treinar a rede nesse processo do chatbot generativo, né? Então é isso, vamos lá. Eu mudei aqui esse primeiro parágrafo, ficou melhor assim. Então a gente vai continuar preparando os dados dos diálogos. Agora a gente vai criar listas separadas para sequência de entrada e sequência de saída, e também precisaremos criar listas para tokens exclusivos, tokens de entrada e tokens de saída no conjunto de dados. Para sequências de destino, né, ou de saída, adicionaremos start no início da sequência e end no final da sequência para que nosso modelo saiba onde iniciar e terminar a geração de texto. Faremos isso conforme mostrado abaixo. E aí eu vou pular direto para o VS Code, que já está aqui inclusive aberto, né? E aqui eu coloquei os dados aqui parcialmente transformados só para a gente ver passo a passo como é que os dados estão ficando, né? E eu estou também aqui com o notebook aqui, para a gente poder acompanhar por aqui também. Então aqui, primeiro eu estou montando aqui um drive, né, no Google Drive. Aí você tem que autorizar de acordo com tua conta. Como eu já tinha autorizado aqui, ele já montou aqui sem precisar abrir nenhuma janela, mas é só você permitir. E aí ele vai criar um drive virtual, e aí você pode copiar, por exemplo, aqui o humantext.txt e o robottext.txt, que são os dados que a gente vai utilizar para treinar, aqui no Google Drive. Ele cria um drive virtual e eu vou jogar aqui nessa pasta que eu chamei de Sample Data. Inclusive já está aqui, posso até deletar só para mostrar como é que faz. Excluir o arquivo e vou excluir aqui esse arquivo também, o robottext. Então eu quero jogar para cá o arquivo. Então upload, aqui human text e o robot text, selecionar aqui, e aí ele vai subir aqui para essa pasta, e aí o caminho está aqui. Caso você não saiba, você tenha jogado em outra pasta, né,
você pode copiar o caminho aqui, ó. Copiar o caminho e aí vem aqui e cola. Caso o arquivo você tenha subido para uma pasta diferente, né? A estrutura de pasta aí no seu Colab esteja diferente, aí você vai simplesmente pegar aqui o arquivo, clicar com o botão da direita, copiar caminho, vem aqui, ó, cola, né? No caso aqui é o Human Text, né? Eu coloquei o Robot Text. Então eu poderia chegar aqui, ó, copiar o caminho, eu venho aqui, posso deletar e dar um Ctrl V, ó. Tô com o caminho certinho aqui. Se ele tivesse numa pasta diferente aqui, eu iria lá, clica com o da direita. E é isso. Então aqui a gente já tem, né, os arquivos. Posso rodar que não vai dar erro. Isso aqui tudo a gente viu na aula passada, né? Aqui eu estou criando duas listas vazias, input docs e target docs. Aqui, ó, é o seguinte. A gente vai pegar só 400 amostras, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um code aqui só pra gente ver o tamanho do pairs. Dá um length aqui. É 2000 e alguma coisa. Então, 2.363 registros. Então, desses 2.000 e tantos registros que a gente viu, a gente tá pegando só 400 para poder ficar mais simples aqui para treinar, não ficar tão pesado, né? E aqui, ó, a gente tá pegando linha por linha dessas 400 linhas, né, que estão nesse pairs que a gente já preparou na aula passada, né? Eu até fiz um arquivinho aqui só para a gente lembrar como é que tá o formato. Então, pairs está assim, ó. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Aqui é a entrada, aqui é a saída, né? Cada tupla, ela tem, ó, cada tupla está dentro dos parênteses e ela tem uma string de entrada e tem uma string que é como se fosse a saída, né? Então, é uma lista pairs que está dessa forma aqui. E aqui a gente está fazendo um for nesse cara aí, no pairs. Fazendo um for aqui nessa lista. Ela nem está completa, eu coloquei aqui, quer dizer, não sei se eu coloquei toda, mas enfim. Aí aqui na linha seguinte, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro cara de cada tupla, né? Ou seja, vamos aqui a primeira linha, né? Aqui na linha 1, ó. Então eu estou pegando o cara, esse cara daqui, que é o line na posição 0. E o line na posição 1 é a segunda posição da tupla, que nesse primeiro caso seria essa segunda string. Aí aqui é o segundo registro. Vamos dar um pulo de linha aqui só para a gente poder destacar melhor cada tupla. Só as primeiras aqui. Aqui eu posso, deixa eu tirar tudo aqui e jogar um... Não vou salvar não, só para ficar menor aqui o arquivo. Então, cada tupla, a gente tem a posição 0 e a posição 1. Né? Aqui também, a posição 0 é essa string e a posição 1 é essa outra string. Aqui, posição 0, posição 1. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Pegando o cara da posição 0 dessa linha, jogando no input doc e pegando o cara que está na segunda posição, colocando no target doc. Aí aqui, ó, a gente está fazendo um append, né, no input docs, nesse cara daqui, esse input doc, tá? Na verdade, o input docs é esse cara daqui que a gente está criando vazio. Aqui a gente está só definindo quem é o input doc e quem é o target doc. O cara que está na posição 0 é o input doc. A gente está dando um append nele, um por vez, nesse forzão aqui que a gente está fazendo, no input docs, que é esse cara que a gente criou vazio. Né? Está fazendo a mesma coisa para o target docs. Né? Só que no target docs a gente está usando essa regex aqui, ó. Então eu vou mostrar lá o target doc, no caso é um por vez, então é sempre o segundo cara da tupla, né? Então
aqui, o segundo cara aqui, ó, é o target doc. Esse cara daqui, ó, é o target doc. Aqui é esse cara daqui. E assim vai até o final do pairs. E aí eu vou pegando um por um, né? O input doc eu vou e faço um append nessa lista aqui, input docs. E no target docs a gente faz um processo antes, que é... vamos rodar essa regex aqui. Só pra gente ver. Deixa eu copiar aqui, peraí. Ctrl C. Então, ó, aqui eu criei um target docs com todos os target docs da forma como ele é. Aqui eu coloquei até uma reticência aqui, né? Porque não coloquei o arquivo todo, era só pra gente ter uma ideia de como é que vai ficar. A gente tá colocando o start e o end aqui no final, né? E cada target doc, um por vez, ele vai estar assim, é uma string, né? Então, quem a gente está pegando aqui é o target doc, é a string, e não o target docs. O target docs, a gente vai pegar esse target doc único, que é um cara assim, e vai colocar um start aqui, e vai colocar um end aqui, certo? Para que ele fique, quando a gente jogar ele no target docs, que é a lista com todos, ele fica assim, ó, cada linha fica desse jeito, ó. Com esse start aqui, aí tem a string e depois para finalizar tem isso daqui. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos jogar essa regex aqui. Opa. Ctrl C. E aqui no target doc singular, certo? Eu vou rodar essa regex. Ctrl F, né, para abrir aqui, ó. E aqui eu vou botar aqui no use regular expression ou alt R. Já está marcado aqui. E eu vou colar aquela expressão regular. Então tá vendo aqui, ó? Ele está pegando só as palavras separadas pelo caractere de espaço, por isso /S. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está pegando 6 palavras aqui no target doc, né? Eu vou fazer assim, ó, rodar só as 3 primeiras linhas, sei lá, vamos botar aí 5 linhas, né? E vou dar um print nesse target doc aqui, só para vocês verem nesse ponto como é que ele tá, certo? Antes de colocar o start e o end no final, só para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Ele pegou só as 5 primeiras linhas. Os target doc, um por vez, né? Só as 5 primeiras linhas. E aí nessa linha aqui, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa linha daqui, vai concatenar, né? Isso daqui, ó, start, aí um espaço, e aí ele fechou a string. Aí concatena com esse mais, com esse target doc, que um por vez, né? E assim vai até, no caso aqui, as 400 linhas, porque a gente só vai usar 400 para poder não ficar pesado na hora de treinar, né? E no final ele coloca o espaço, né? E esse end aqui no final. E aí vamos dar sprint agora aqui depois de passar por aqui, ó. Só para vocês verem. Olha lá como é que ficou agora. Deixa eu pegar de novo só as 5 linhas aqui, senão fica muito ruim de ver. Olha lá, ele jogou o start no início, né, aí deu o espaço, por isso que tem esse espaço aqui, ó. Concatenou com o target doc o primeirão lá, o 0, e aí colocou o end, né, colocou um espaço e esse end aqui no final. E assim ele fez com as 5 primeiras linhas, né. E depois aqui no final, que eu posso tirar esse print, né, só para mostrar isso. E aqui no final ele pega esse cara, que está desse jeito aqui, um por vez, e vai dando um append no target docs, que é essa lista aqui de cima, né, que a gente criou vazia. Então o input docs a gente está dando um append aqui em cima, sem fazer nada com ele, e o target docs a gente está preenchendo ele aqui embaixo, mas antes a gente faz essa preparação aqui, né, de colocar um start e o end no final. Então aqui eu posso tirar esse
input docs e target docs daqui que eu tinha posto, porque a gente já declarou eles aqui em cima, né? Já fez uso dele. Deixa eu rodar de novo isso daqui, tirar esse print que estava aqui. Tá, agora a gente vai ver essa parte daqui. Aqui a gente está criando esses dois conjuntos, né? Para quem não lembra ou não conhece, conjunto é o seguinte. Conjunto, por exemplo, vou criar uma lista aqui, ó, em Python, tá? De inteiros. Ele não admite elementos repetidos, né? Então, por exemplo, 1, 2, 4, 6, 4, 7, 8, 7. Aliás, 7. Beleza, a lista deu algum erro aqui. O que é que foi? Ah, não botei a vírgula, né? Ali, ó, entre o 2 e o 4. Então a lista ela tá assim. Cria essa lista, tem elemento repetido, ó, né? Tem o 4 tá repetido, tem o 7 que tá repetido. Se eu quiser transformar essa lista num set, eu jogo ela aqui dentro do set e dou um enter aqui, ó. Ela eliminou aí o 4, por exemplo, que estava repetido, ele só colocou uma vez no set. O 7 também, que tem duas vezes na lista, quando eu coloquei a lista dentro da função set, ele colocou o 7 apenas uma vez. A lista continua igual, né? Se eu quiser modificar a lista, eu tenho que reatribuir dessa forma. 7 e jogo a lista aqui. E aí a lista agora vai estar assim, sem elemento repetido. Então o set serve para isso, ele não admite elementos repetidos dentro do conjunto, né? Assim como a teoria dos conjuntos. E é isso, vamos seguir então. Eu vou só deletar essa parte, porque tudo isso que a gente fez aqui, ó, eu vou voltar como estava essa célula. Deixar aqui assim. Isso daqui, essa parte, cadê? Daqui, né? Então eu posso limar isso daqui também. Vou deixar assim. E agora a gente vem para essa parte aqui. Ó, agora a gente vai dividir cada sentença em palavras e cada palavra única do nosso vocabulário a gente vai jogar no set. Por isso que a gente criou esse conjunto aqui. Então, ó, aqui vai ser um input doc por vez. Ele vai jogar nessa expressão aqui regular, vai encontrar todo mundo e aí vai verificar se esse token, que na verdade é uma palavra, ele não tiver no input token. Cadê? O input tokens, tá aqui, ó. É esse conjunto que a gente criou, vazio. Então, se ele não tiver lá, ele simplesmente vai adicionar esse token, que é uma palavra. Caso já esteja, como é um conjunto, a gente não precisa, a gente não tem repetição no conjunto. Então, se aquela palavra já está lá, ele não vai adicionar. Então, por isso que ele faz, ó, if token not in input tokens, né? Se esse token, se essa palavra de agora, dessa rodada aqui, né, do input docs, se essa palavra não tiver nesse conjunto input tokens, você adiciona ele. Só no caso se ele não tiver. Se ele já tiver lá, você não faz nada, né? E aqui ele faz a mesma coisa aqui no target doc, né? O target doc, vamos, ó, target doc vai ser um cara assim. Deixa eu fechar essa regex aqui. É isso daqui, target docs. É uma string, né? E aí ele dá um split, né? Na hora que eu dou um split, por exemplo, deixa eu rodar aqui, ó. Eu vou copiar essa string aqui mesmo. E aqui vamos jogar nessa variável str aqui, essa string que eu copiei, né? Pronto. Str tem essa string aí, que eu estou usando só como exemplo aqui. Esse target doc. Se eu dou um str.split, olha o que ele vai fazer. Vai transformar numa lista, vai pegar cada palavra e jogar aqui numa lista, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras.
Então o que é que está sendo feito aqui? Ele vai pegar o target doc da vez, né, que a gente já mexeu nele aqui antes, né, já deu o append no target docs, mas a gente ainda está com esse target doc que vai ser um por vez. Né? São strings assim, que começa com start e termina com esse end aqui. Eu vou até colocar aqui, porque nesse momento da transformação dos dados, esse target doc, na verdade, ele já está assim, né? Porque o código já passou por essa linha daqui. A gente já passou por ela, já deu o append no target docs lista, nessa lista daqui. E agora a gente está pegando esse target doc já transformado, que está com start e com end, né? Então ele já está assim, do jeito que eu coloquei aqui. Ele vai dar um split, vai transformar numa lista, né? A string, e aí ele vai verificar a mesma coisa que ele fez aqui no input tokens, né? Ele verifica se esse token, ou seja, o token aqui, deixa eu chegar aqui para cima, cada token aqui do target doc.split vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma palavra dessa aqui, né? No caso aqui, deixa eu definir de novo esse str, porque ele vai estar assim na verdade, ó. Start, espaço, e no final vai estar assim, com end, espaço, end, vai estar assim na verdade, né? O str. E aí, na hora que a gente dá o split, ó, o start e o end também viram uma palavra aí, um token, né? E aí ele vai e adiciona no target tokens, né? Mesma coisa ele faz aqui com o input, né? Só que o input ele tá assim, ó. O input docs é um monte de strings, né? E o input doc é uma string por vez, né? Então tá assim. Ele não tem nem o start nem o end como o target doc, porque a gente não fez essa transformação nele, só no target doc. E aqui a gente dá um sorted nessa lista de tokens para ele ordenar. Mesma coisa aqui no target tokens. Vamos dar um print aqui nesse cara só para vocês verem como é que vai ficar. No input tokens, target tokens, no encoder tokens e no decoder tokens. Então olha lá como ele fez. Isso aqui são as palavras do input tokens, target tokens, porque a gente tem números também, já depois de ordenar aqui, né, com esse sorted. E aí, ó, se a gente vier para cá, tá vendo, ó? A, B, tá por ordem alfabética. Aqui é o tamanho do input tokens, a gente guarda no encoder tokens, e aqui o do target tokens, guardado no decoder tokens. Eu vou deixar esse print aqui, de qualquer maneira, por enquanto. A gente não precisa dele. E vamos seguir aqui para essa parte. Então, essa parte aqui que a gente vai ver agora, eu vou só comentar esse print. Falei que a gente não precisa dele porque a gente só usou para ter essa saída aqui, né? Então, deixa comentado aqui. E a gente vai ver essa parte aqui. E aí eu vou voltar no post para a gente dar uma olhada como é que funciona o OneHot com palavras. Então até essa parte aqui eu já expliquei, não vou nem ler, então vou partir direto para essa parte que a gente vai ver lá no Colab, que é a parte de codificar aqui, as palavras usando o OneHot, igual a gente utilizou no reconhecimento de objetos, né? Agora a gente vai utilizar para palavras e a gente vai ver como é que funciona para entender esse processo que a gente vai fazer agora aqui, né? O dicionário de recursos nos ajudará a codificar nossas frases em vetores OneHot. Afinal, computadores só entendem números. Codificação OneHot. Vamos dar uma olhada na seguinte frase. I ate an apple and played the piano. Podemos começar indexando a posição de cada palavra no conjunto de vocabulário dado. A palavra I está na posição 1, que na verdade é a posição 0 aqui do vetor. Então sua representação do vetor OneHot seria da forma que está aqui.
A palavra eight está na posição 2, então na segunda posição, no vetor posição 1. O número de palavras no vocabulário fonte significa o número de dimensões. Nesse exemplo, temos 8. A matriz de incorporação one-hot para o texto do exemplo ficaria assim. Então, a matriz para essa frase, a matriz one-hot ficaria assim. Para decodificar as frases, precisamos criar o dicionário de recursos reversos, que armazena índice como chave e a palavra como valor. Então esse é o trecho de código que a gente vai ver, porque primeiro a gente pega, para decodificar as frases, precisamos criar o dicionário de recursos reversos, que armazena o índice como chave, aqui, e a palavra como valor. Então já é essa parte daqui, de baixo. Só que antes, né, nesses dois primeiros for, né, list comprehension que a gente faz aqui, ele vai ficar assim, A palavra vai ser a chave e o índice vai ser o valor. Aí aqui é que a gente vai inverter, tá vendo que o i vem antes? Então o índice vai virar a chave e a palavra vai virar o valor. Então vamos rodar essa célula, né? Eu coloquei aqui um print só para a gente ver como é que vai ficar esse resultado aí. Primeiro a palavra sendo a chave e o índice sendo o valor, que é essa parte daqui, né? E aí a gente vai imprimir eles aqui. Então, vamos lá. Tá vendo, Deixa eu botar mais para cá, Nesse momento aqui, até aqui, né, a chave é a palavra e o índice é o valor, tá vendo? Aí eu vou comentar esse print aqui e descomentar esses dois daqui. Então agora a gente vai imprimir o reverse, que ele vai trocar, né? O índice vai ser o valor vai ser a palavra, né? E a chave vai ser o índice. Olha lá, vai inverter aqui. Então vamos pegar aqui mais para cá. Olha lá. Tá vendo? A chave agora virou o índice da palavra, né? E a própria palavra é o valor, né? Foi isso que a gente fez aqui. E aqui eu estou dando só o print. Eu vou deixar esses prints aí, vou só comentar. Aqui, na verdade, a gente está pegando de todas as frases aqui, do input docs e do target docs. E só para a gente lembrar aqui, input docs é isso daqui, é um cara assim. Tá vendo? São várias strings, não a lista com várias strings. Ele tá assim. E cada string tem um tamanho diferente, né? Você tem frases bem grandes, menores, frases com mais palavras, menos palavras. E o target docs, a mesma coisa, né? O que está sendo feito aqui, a gente está pegando a frase de maior tamanho que está no input docs e a frase que tem o maior tamanho no target docs. E a gente está pegando e colocando nesse max encoder sec length, né? Seria a sequência, ou seja, a frase que tem o maior tamanho. Que tamanho é esse, né? E a gente pode dar um print aqui só para dar uma olhada no tamanho da maior frase, do input e do target, né? Vou fazer aquele esquema de deixar comentado e vou deixar o print aí para vocês, se quiserem rodar, né? Aliás, opa. Ou seja, do conjunto de entradas, que é o input docs, as frases, a maior frase tem 51 palavras. E do target docs tem 50 palavras, né? Eu vou dar ou seja, 50 tokens e 51 tokens, né, para usar o termo correto aqui, né? Aqui, a gente está criando a matriz para utilizar o one-hot e preenchendo ela com zeros, né? Então aqui, deixa eu voltar no post.
Configuração do treinamento. Para treinar nosso modelo sec2sec, usaremos 3 matrizes de vetores one-hot. Uma para o encoder input data, a outra para o decoder input data e a terceira para o decode output data. A razão pela qual estamos usando duas matrizes para o decoder é um método chamado de aprendizado forçado, ou teacher forcing, que é usado pelo modelo sec2sec durante o treinamento. Qual a ideia por trás disso? Temos um token de entrada do time step anterior para ajudar o modelo a treinar e chegar ao token alvo atual. Então a gente vai criar essas matrizes com esse código aqui, né? Isso aqui a gente já viu, né? Eu acabei de fazer o print dessa parte. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar matrizes e preencher ela com zero, utilizando esse np zeros, né? Essa função, ó, numpy zeros, que a gente, por isso que a gente está importando, a gente importou antes aqui, em algum lugar. Aqui, ó. A gente está utilizando aqui import numpy as np. E aí por isso a gente pode utilizar ela aqui. A gente poderia deixar para importar já nesse ponto do código, já que antes a gente não usou o np em momento nenhum. Mas tudo bem, não importa muito. A gente pode importar, normalmente os imports em geral vêm bem no início do código, mas aqui rodando no Colab eu poderia colocar aqui nessa parte. Mas tudo bem, a gente já importou lá em cima. Vamos focar aqui na função numpy.zeros. Ela retorna uma nova matriz de determinada forma. Ela tem esse parâmetro shape de forma e tipo, onde o valor do elemento é 0. Então tá aqui, ó. Ela tem um shape, que é a forma, tem um dtype, que é o tipo, né? E tem esse parâmetro aqui, order, que define se o array multidimensional, né, a nossa matriz numpy, deve ser armazenada em ordem de linha, no estilo C, ou em ordem de coluna, no estilo Fortran, na memória. E aí eu vou rodar aqui, já rodei, né? Eu dei esse print aqui para a gente entender quem é o line, quem é o input doc e o target doc. A gente está fazendo um for utilizando o zip, né? E o enumerate, porque a gente quer pegar o índice, né, de cada linha, que é o que está caindo aqui no line. Tá vendo que aqui, ó, line 0, line 1. Por que eu estou usando aqui esse str? Porque na verdade o line é um número e para concatenar uma string com um número, eu preciso transformar esse número numa string antes de fazer antes de concatenar, né? Então, rodando, a saída vai ser essa. Então, ó, target doc tem sempre o start e o end, ó, tá vendo? Aqui é o input doc, né? E o line tá pegando o índice de cada linha, linha por linha, né? Por isso que a gente está utilizando o enumerate. E o zip porque a gente está fazendo for, né, em duas listas, né? Input docs e o target docs. Eu vou comentar isso daqui agora. Não, aliás, eu vou deixar aqui e vou descomentar aqui esse for interno, esse time step aqui, ó, para a gente entender o que é esse time step. Que na verdade, vamos lá, vamos rodar aqui. Ó. Então, para cada input doc, né, para cada frase de entrada, deixa eu voltar aqui tudo porque muita coisa aqui. É porque a gente está rodando só com 400 exemplos. Eu acho que eu podia até diminuir lá em cima para ficar mais fácil de ver, né? Eu vou voltar aqui em cima, vou definir um tamanho menor aqui para a gente poder enxergar melhor as saídas, né? Vamos tirar isso aqui, vou limitar a 5, que a gente só está preparando os dados. Eu vou dar isso daqui, né? Também. Aqui. Ó, foi até a 4, linha 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, são 5. Limitei a 5. Né? Então, primeira
primeiro input é o high e aqui é o target dock, né? Linha 0, time step 0. Aqui, ó, na linha 1, né? Ou seja, a segunda entrada, a gente tem essa frase aqui do input dock. No target dock a gente tem essa frase aqui, né? E a gente tem aqui no input dock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palavras, tá aqui, ó, de 0 a 11, 12 palavras. Então o time step ele está guardando aqui o número de palavras, o número de tokens naquele input dock ou naquele target dock da vez, né? Que no caso são 400, eu limitei só a 5 agora para a gente poder ver melhor, mas aqui a gente está usando 400, poderia utilizar toda a amostragem, os 2.000 e tantos registros que a gente tem, mas iria ficar muito pesado. Aqui no Colab eu tentei rodar com tudo, não roda, ele não extrapola os recursos gratuitos aqui do Colab. Eu vou até tentar rodar depois localmente na minha máquina com toda a amostragem para ver se o bot funciona melhor, né? Fica menos tosco do que realmente ele é, né? Mas o barato aqui não é a gente construir um bot assim perfeito, né? Porque isso demanda muito recurso de computação, né? Enfim. E aqui o principal é a gente entender e aí depois poder trabalhar num chatbot bem super elaborado e tudo mais. Bom, então a gente veio até aqui. Eu vou comentar essas linhas aqui temporariamente. Isso aqui era só para a gente entender. Isso daqui também eu posso comentar, né, que é o time step. E vamos ver aqui. Tem que só falar uma coisa aqui no código. Ó, beleza, a gente viu as saídas, né? Aqui a gente está preenchendo, ó, com um ponto, porque na verdade é um float. Então é como se fosse 1.0 aqui, né? Só para determinar. Porque o OneHot a gente está preenchendo assim, né? Cadê? A gente vai preencher com 1, né? No caso 1.0. Então o que a gente está fazendo aqui, ó, tá até aqui, atribuindo um ponto, né? Como se fosse 1.0 para a linha atual, para o time step, que é a quantidade de tokens daquela frase, né? E palavra no encoder input data, né? Aqui, ó, encode input data. Aqui a mesma coisa, né? Só que a gente está dando um split no target dock, né? E aí ele vai dividir a frase, né, em pedaços. Por exemplo, eu já mostrei anteriormente. Vou copiar isso daqui. Já está aqui, ó. Não precisa nem colocar, né? Ele vai transformar numa lista e colocar cada palavra, né, numa posição dessa lista. Aí o token vai ser a palavra e o time step vai ser a quantidade, vai ser o índice, né, aqui, ó, 0, 1, 2, porque até 11, porque são 12 palavras, aqui, ó. Então, esse time step é o índice de cada palavra, né, dentro da string que ele que ele splitou, né, dentro da string que ele splitou e transformou numa lista. E o enumerate ele pega o item da lista, atribui aqui no caso ao token, que é uma palavra, e o índice dela. Então por isso o índice 0 da primeira palavra, índice 1, né, isso dessa frase aqui, por exemplo, né. No caso a gente está fazendo do target doc, então seria dessa frase aqui, né, porque aqui é o input doc. Aí ele verifica se o time step é maior que 0, aí ele vai fazer time step menos 1, é como se ele tivesse voltando, né, até o time step ser
igual a 0, e aí ele não vai cair nesse if, e ele vai atribuindo 1, né, para essa palavra lá no decoder target data, que são as matrizes, né? Cadê as matrizes? Tá aqui, ó. A gente criou as 3 matrizes, como eu expliquei lá no texto, né, para utilizar aquela técnica, né, que é chamada de aprendizado forçado. Tá aqui, peraí, eu botei em algum lugar, deixa eu ver. Aqui. Teacher forcing. Para finalizar, só mostrar uma coisa aqui. Por exemplo, essa parte aqui, né? Ó, está preenchendo com 1 ponto. Então vamos pegar esse decoder input data, que é a nossa matrizona, né, que a gente criou. Né? A gente criou 3 matrizes, né? Foram aqui, ó. Então a gente está vendo, peraí, decoder input data. Decoder input data, tá? Então é o seguinte. Essa matriz aqui já foi preenchida, né? E a gente vai ver o seguinte, aqui eu dei um print aqui, ó. Eu tô na linha 1, aqui, no caso a linha 1, aqui a linha 0, né? Tá aqui. E aqui a linha 1. E eu quero, tô passando aqui, ó, linha 1, o time step. Time step é cada palavra da linha, né? Então, aqui, ó, a gente tem, cadê? Linha 1 tá aqui. Tem essa palavra, aliás, aqui, né? É o target doc. Né? Que eu quero ver, eu tô esmiuçando essa linha daqui, tá? Então vamos imaginar que a gente esteja na linha 1, que é isso daqui. Então a gente tem o input doc e o target doc. Só que a gente, no caso aqui, a gente está dando um for no target doc. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui a linha 1, time step. Eu vou querer, vamos pegar aqui, ó, 0, 1, 2. Aliás, eu peguei o 1, né? Eu botei 0. Vamos botar 0. Seria seria o start. E o target feature dict na posição here, né? Porque isso aqui é um dicionário, né? Então, vai dar 0. Por quê? Porque o here, ele não está na linha 1, na posição 0. Se eu colocar isso daqui, que é o cara que está na posição 0, aí ele retornou 1. Vamos dizer que eu queira aqui verificar o time step. Ó, deixa eu marcar aqui a linha que a gente está trabalhando, que é a linha 1. Eu vou pegar aqui afternoon. Então, 0, 1, 2, 3. Eu vou botar time step 3 e eu vou botar a palavra afternoon. Ele vai ter que retornar 1, certo? Porque essa palavra... Olha lá, retornou 1 certinho. Se eu colocar uma palavra cadê? Input line, tá aqui. Se eu colocar here tá 0, tá na posição 1, time step 1. Se eu coloco here, ele vai retornar 0, porque eu tô colocando time step 3. Ó, ele retornou 0. Para ele retornar 1, eu teria que colocar aqui o time step 0, 1. Né? O 0 é o start, 1 é o here, is 2, né? E 3. Então aqui eu colocaria 1. E aí ele retornou 1. Né? Então isso aqui é só para mostrar o que está sendo feito aqui, né? Como é que a gente está preenchendo, né, essas matrizes que a gente criou aqui, né, e preencheu elas com 0. Então até aqui elas só tem 0. Aí aqui
a gente está utilizando isso que eu acabei de mostrar aqui para poder preencher com um baseado no, no time step, na linha, no time step e na palavra, né, no dicionário de palavras. Esse aqui é um dicionário, ele pega essa chave, né, e aí ele preenche com 1.0. Por isso que aqui tem um ponto aqui também, aqui também. E por essa aula é só. Na próxima a gente começa a ver, seguindo o código, né, a parte do treinamento mesmo. Né? A gente já meio que preparou os dados. Peço que vocês tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais. Eu deixo com vocês aqui, ó, esse pacote Full Stack é um curso bem completo de programação. Quem quiser dar uma conferida, acho que vale a pena. As redes sociais de Código Fluente, algumas minhas, aqui as documentações das ferramentas que a gente tem usado aqui. Meu curso de Python 3 na Workover com certificação, Digital Innovation, tem meu LinkedIn em algum lugar, meus canais, etc. Aqui, ó, link para doações, super importante. Quem quiser que os tutoriais continuem, né? Para cobrir aí os gastos e tudo mais de servidor e de tempo e tudo. Aqui também tem esse link para doações, é isso. Valeu, obrigado e até a próxima.